Fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur do canal Cripto, trazendo mais um vídeo para a nossa série de aulas sobre análise gráfica e indicadores. E se você não conhece essa playlist, dá uma olhada nos outros vídeos que a gente tem aqui no canal, que hoje a gente vai falar de um dos indicadores mais importantes que a gente tem no mercado, o volume financeiro. Ele que é responsável por mostrar para a gente o quão interessadas as pessoas estão em um determinado movimento e um determinado ativo, criptomoeda ou qualquer coisa que seja. Então, antes da gente ir para a nossa aula, não esquece de deixar o like, verificar a sua inscrição aqui no canal, caso você não seja inscrito ainda. E pessoal, recapitulando o que a gente passou na última aula, a gente entrou muito aqui na parte de pivôs e tendências, né? Falamos de suporte, resistência, e a parte de pivô mostra justamente o final de uma tendência e o começo de outra. Mas com esse indicador que você vai aprender nessa aula, você já vai conseguir ter alguns sinais de que aquela tendência já não está tão forte assim. Então, quando a gente vai subindo, chega um ponto onde as pessoas falam assim: opa, peraí, acho que subiu demais, hein? Se eu comprei Bitcoin lá embaixo, eu estou com muito lucro aqui, eu quero vender. Eu quero colocar um pouquinho desse lucro no bolso. E é justamente nesses momentos que o indicador do volume, ele ajuda muito a gente. Então, antes de mais nada, você vai pegar aqui no seu TradingView ou qualquer outra ferramenta de análise de gráficos que você tiver. Você vai vir aqui na parte de indicadores, vai pesquisar por volume. É um indicador que ele é gratuito aqui no site, certo? Que você consegue ver essas barrinhas aqui embaixo. E essas barrinhas, elas mostram justamente a quantidade de negócios realizados em um determinado período. Então, por exemplo, quando o Bitcoin chegou aqui embaixo, olha o que aconteceu com o volume de negociação. Isso é literalmente muitas compras e vendas acontecendo ao mesmo tempo durante essa época do Bitcoin, entre junho de 2022 e fevereiro de 2023. O que isso mostra para a gente? Interesse, tá? A gente pode mudar esse indicador aqui, ó, tirar volume e colocar interesse dos investidores, porque o volume, quando ele estiver subindo, significa que os investidores eles estão interessados, o mercado está aquecido. Tá todo mundo querendo comprar, tá todo mundo querendo vender. E quando a gente tem um volume caindo, um volume bem baixinho, a gente vê que não tem tantas pessoas ali que estão querendo negociar. Então, ativos que têm um volume muito grande de negociação são ativos que a gente vê movimentos fortes acontecerem. Tendências, que a gente vê as tendências acontecerem com um volume forte, com o volume subindo, a gente sabe que são tendências que devem continuar subindo, porque à medida que o preço sobe, as pessoas elas estão mais interessadas ainda em comprar. E isso serve de combustível, né? Serve de catalisador para a alta continuar. Da mesma forma que quando a gente vê, né, uma tendência chegando lá no topo e as pessoas já não estão tão interessadas assim, o que acontece com o volume? O volume cai. Esse foi um dos motivos que eu contei o caso, né, na última aula, sobre o setup do pivô. A gente viu o preço subir, viu a gente fazer o pivô de baixa, eu vendi Bitcoin lá próximo aos 50 mil e recomprei próximo aos 20 mil dólares. Então, quando o preço do Bitcoin voltou lá para os 50 mil dólares, eu tinha 2 vezes mais Bitcoin do que eu tinha antes. Mas um dos motivos que me fez querer vender Bitcoin nessa região foi justamente o indicador do volume, que eu tirei ele aqui sem querer. O indicador do volume, ele mostra para a gente justamente que quando o Bitcoin chegou pela primeira vez aqui nessa resistência dos 60, 65 mil dólares, a gente tinha um volume muito intenso. Eu vou até fazer assim para ficar mais fácil de ver. Não gosto muito, tá? Porque eu acho que a gente vai criar novos painéis e vai separar muito aqui o gráfico, né? Fica até um pouquinho mais poluído. Mas eu vou fazer aqui para vocês entenderem. Olha como que a gente tinha uma média de volume muito mais elevada com o Bitcoin nessa região do que quando o Bitcoin voltou novamente para essa região aqui atrás. Antes a gente tinha um volume médio aqui, ó,
de 134 mil bitcoins sendo negociados. Quando a gente voltou para lá, a gente tinha um volume praticamente 2 vezes menor, né? 40, 50, 60 mil bitcoins negociados na mesma região de preço. O que a gente viu aqui? Menos interesse das pessoas. Então, essa tendência de alta que a gente estava seguindo, chegou a perder e voltou, retomou nela, não estava tão forte porque a gente não tinha tanto volume assim, certo? Então, um dos maiores termômetros que a gente tem de tendência é justamente utilizar o volume. E para isso já vai a minha primeira dica. Quando você colocar esse volume, você já clica nessa engrenagemzinha aqui, ó. Coloca isso aqui, ó, volume MA. Você vai colocar uma linha aqui embaixo. Você pode aqui colocá-la do jeito que você quiser. Pode colocá-la mais espessa, mais fininha. Pode mudar aqui a cor da forma com que você quiser, certo? E isso aqui vai ser a média do volume. Então, se essa linhazinha ela estiver caindo, significa que o volume está diminuindo. Fica mais fácil de ver. Se a linhazinha estiver subindo, significa que o volume está subindo. Então, dá uma olhada, por exemplo, aqui em 2020, quando a gente começou esse movimento de alta. Olha o que aconteceu com a linhazinha. Começou a subir. Quando a gente chegou lá em cima, que a linhazinha começou a fraquejar, e olha só a tendência de baixa acontecendo aqui, ó. Topos e fundos descendentes. O que aconteceu com o volume nessa região? Começou a diminuir. Até que a gente chegou num ponto lá embaixo que o volume fez o quê? Ele aumentou. Quando a gente chegou nesse ponto de suporte, chegou numa região de preço que fica muito difícil de passar, o que as pessoas começaram a fazer? Voltaram a se interessar pelo Bitcoin, e aí começou a comprar Bitcoin. O que o preço começou a fazer? Começou a subir. Só que essa alta aqui, ela veio, ó, com o volume caindo. Então, significa que essa tendência de alta que o gráfico formou aqui, ela é bem mais fraca do que essa tendência de alta. Então, pode ser que a gente veja mais quedas acontecerem pela frente. Então, um dos setups que a gente pode utilizar, levando o volume em consideração, é justamente operar o volume junto com a tendência. Se a tendência ela está acontecendo, o preço está subindo, a tendência é de alta e o volume está acompanhando. Isso mostra para a gente que é uma tendência forte de alta. Então você tem que focar em compras, comprar mais, vender menos. Se a gente tiver, por exemplo, uma tendência de baixa com o volume começando a subir, o que mostra para a gente que a tendência de baixa ela está forte. Se a gente tiver, por exemplo, uma tendência de baixa com o volume caindo, o que isso mostra para a gente? A tendência de baixa ela está fraca. Então, ela não deve fazer aquela queda forte igual a gente viu acontecer aqui. Ela deve acontecer de uma forma mais suave. Não deve cair tanto. Então, você pode ficar de olho em regiões de suporte para comprar um pouquinho mais. E o mesmo quando a tendência for de alta e a gente vê o volume caindo ao longo dessa tendência. Essa é uma das formas, é a forma mais simples de se operar volume. Mas um segundo método que eu gosto de estar utilizando é o método que eu chamo de clímax. A gente leva em consideração aqueles pontos mais extremos e mais estressados do mercado, onde as pessoas de repente veem aquele pico no volume, seja na compra ou então seja na venda, igual a gente viu nesse ponto aqui, por exemplo. Aqui a gente viu no fundo, no suporte. Essas são regiões de clímax no volume. Quando a gente tem esses volumes isolados, começa a cair, e na hora que chega lá embaixo, vem um volume forte. Então começa a subir, na hora que chega lá em cima, vem um volume forte. Isso mostra uma possível exaustão da tendência. Tá? Então nesse vídeo aqui você já aprendeu a analisar volumes em tendência e ainda identificar topos e fundos muito relevantes devido ao clímax no volume. Agora você vai pegar o seu gráfico, vai analisar para trás aí o histórico, né? Os principais pontos de relevância baseados no volume para montar o seu operacional e começar a fazer algumas operações. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, verificar a sua inscrição no canal caso você não seja inscrito e também ver a playlist de análise gráfica e indicadores que a gente está fazendo aqui no canal, especial para você. Eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera! Falou!